Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do sétimo ano, tudo certo com vocês? Na aula de hoje, nós vamos corrigir as atividades das páginas 132, 133 e 134. Você que está em casa, abra o livro na página 132, pause a aula e responda essas páginas. Aí, quando você terminar de responder, você pode assistir às aulas, certo? Vamos lá? Primeira questão aí na página 132. Questão aí bem fácil. Duas populações que exploram o mesmo nicho ecológico não conseguem conviver em um ecossistema. Por que elas não conseguem conviver? Aí a questão está pedindo aí, comente os motivos. O motivo é um só. Porque elas vão ser competidoras. Por exemplo, quem tem irmão aí entende bastante de competição. Por exemplo, quando sua mãe faz aquela feira bem bonita e só traz um biscoito. E aí você e seu irmão vão competir por esse único biscoito. Certo? A competição vai ser isso. Duas espécies, podem ser espécies iguais ou diferentes, e vão querer a mesma coisa. Certo? E aí, se você e seu irmão não entrar no consenso, vai ter o quê? Uma briga, não é isso? A mesma coisa são os animais. Se os dois animais da mesma espécie ou de espécies diferentes querem a mesma coisa, eles vão brigar por isso. Então a resposta da primeira questão é: o motivo deles não conviverem bem é porque eles vão realizar uma competição. Certo? Você pode botar uma competição ou que eles vão brigar pelos mesmos recursos. Certo? E aí percebam que a questão está falando mesmo nicho ecológico. Vou recapitular aqui o conceito de nicho e habitat. Na sua vida, seu habitat é onde você mora. E o nicho é o que você faz. Você é estudante. Meu nicho é professor. O seu é estudante, certo? A mesma coisa é o animal. O nicho das aves é o ar, a atmosfera, certo? E aí você pode ter errado essa questão porque você não se atentou ao conceito de nicho, certo? Segunda questão. Leia os textos a seguir. O primeiro texto diz assim: a catita, ou cuíca, vive na Mata Atlântica e no Cerrado do Brasil. Esse animal vive sozinho e tem hábitos noturnos, passando o dia escondido em sua toca. E ele alimenta-se principalmente de frutas e de insetos, certo? Segundo texto. O macaco muriqui é o maior macaco brasileiro e chega a pesar 10 quilos. Vive nas árvores da Mata Atlântica em bandos de geralmente 6 a 12 indivíduos e tem hábitats diurnos e alimentam-se de folhas, frutas, brotos e insetos. E aí a questão está pedindo o seguinte: indique uma semelhança e uma diferença entre os nichos ecológicos desses animais. Percebam que no texto tem tanto o habitat quanto o nicho, certo? O que é que vai ser o habitat? A região onde eles moram. A catita vive no Cerrado do Brasil e o macaco muriqui vive na Mata Atlântica, certo? Isso aí são habitats, certo? Que é onde você mora, onde você está. Já os nichos são seus padrões de vida. Então, quais são as semelhanças que a catita e o macaco muriqui vão ter?
Ambos vão se alimentar de frutas e de insetos, certo? Animais que se alimentam só de frutas são chamados de frugívoros. E alimentos que se alimentam só de insetos são insetívoros. Percebam que ambos os animais, tanto a catita como o macaco muriqui, se alimentam dos dois, certo? Então eles são chamados de onívoros. Por quê? Onívoro vai ser aquele que se alimenta de dois reinos: o reino animal e o reino vegetal. Os insetos vão estar inclusos no reino animal e as frutas no reino vegetal. Então, tanto a catita quanto o macaco muriqui são onívoros. E a diferença entre eles é clara. O muriqui ele vai ter hábitos diurnos e a catita vai ter hábitos noturnos, certo? Já a catita vive solitária e o macaco muriqui vive em bandos, certo? Questão aí bem simples também, é só vocês prestarem atenção. Terceira questão. Defina com suas palavras o conceito de hábitat e nicho ecológico. Aí essa terceira questão é a resposta pessoal, certo? Mas de forma geral, hábitat é onde se está, onde você vive, e nicho ecológico é o que você faz, certo? Tudo que for relativo a onde você mora, seu endereço, por exemplo, é seu habitat. Já relativo ao que você faz, é seu nicho, certo? Habitat, seu endereço, onde você mora, e nicho, o que você faz, certo? Em um trecho, aí na quarta questão, em um trecho da floresta amazônica, vivem saúvas, gafanhotos, pardais, preais, ratos do campo, catitas e muriquis. Identifique quantas populações e quantas comunidades vivem nesse campo. 7 populações e uma comunidade, certo? Por que 7 populações? Populações vai ser o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo local e no mesmo tempo. Entenderam? Para ser da mesma população, precisa ter essas 3 características. Por quê? Na verdade, um conceito mais aprofundado aí de população é que os animais precisam ter a probabilidade ou a chance de se cruzarem, certo? E gerar descendentes férteis. Para isso acontecer, você precisa ser primeiro da mesma espécie, certo? E você também precisa ser do mesmo local. Se você tem 2 animais, por exemplo, que são da mesma espécie, um vive na África e outro no Brasil, eles não são da mesma população, porque eles não podem se encontrar, certo? E precisam estar no mesmo tempo. Se você tem um animal da década de 80, da mesma espécie, e um da década de 90, cada um vive 10 anos, eles também não vão se encontrar, certo? Já a comunidade vai ser a interação entre os animais entre si e entre os fatores abióticos, certo? Quinta questão. Cutia e gavião pega macaco. Esses animais vivem na Mata Atlântica, ou seja, têm o mesmo habitat. A cutia alimenta-se de frutas, sementes, raízes. Às vezes, ela invade lavouras próximas do seu habitat, como mandiocais, que são locais onde é plantada mandioca, e canaviais, onde se planta cana, buscando alimento.
O gavião pega-macaco é uma ave que se nutre dos animais que captura, como macacos, cutias, pacas, ratos e outras aves diversas. Aí a questão fala o seguinte: pelas características descritas no texto, essas duas espécies podem ser classificadas como sendo competidoras? Justifique sua resposta. A resposta é a seguinte: elas não podem ser competidoras. Por quê? Como eu falei, o exemplo lá da primeira questão, você e seu irmão competindo por um biscoito. Percebam que você e seu irmão são da mesma espécie, têm a mesma idade e vivem no mesmo local. E geralmente competem de forma igual aquele biscoito, certo? Se for uma competição, por exemplo, você e um tio seu ou uma tia, por algo, você e seu tio ou sua tia não vão estar competindo no mesmo nível, porque o tio de vocês ou tia vai ser mais velho, logo vai ter mais responsabilidade e autoridade sobre você. Então já é uma batalha perdida, certo? Então, eles vão apresentar hábitos alimentares diferentes, certo? O que vai fazer com que eles não vão competir pelo mesmo recurso, porque eles não vão estar no mesmo nível, certo? Então, aí no caso, o gavião pegar macaco vai estar um nível acima da cutia e eles não vão se alimentar nem brigar pelas mesmas coisas, certo? Já que cada um vai se alimentar e se nutrir de coisas diferentes, certo? Vou pegar aqui a sexta questão. Ó, a sexta questão diz assim: leia o texto a seguir e responda. Eu vou tirar a máscara aqui porque eu estou sozinho na sala, certo? O texto tem o seguinte título: mais um daqueles segredos que só o Brasil guarda. E o texto vai dizer assim: apaixonar-se pelo Maranhão é inevitável quando se descobre a Chapada das Mesas. O relevo dessa região, no sul do Maranhão, exibe curiosas formações rochosas, gigantescas esculturas naturais, em meio à vegetação exuberante, revelam-se os mais belos segredos, cachoeiras inacreditáveis e até pinturas rupestres. Um paraíso para o lazer e a aventura. Existem vários passeios atraentes na Chapada das Mesas. A Cachoeira de Santa Bárbara é uma das mais belas, excelente para um banho solitário em suas águas energizantes.
a imponente cachoeira de Itapecuruzinho é um verdadeiro clube natural. Lá, além da convidativa área para banho, me desculpe, o turista conta com uma estrutura de lazer com playground, bar e restaurante. Aí, texto da página 133. E a questão diz o seguinte: podemos considerar a Chapada das Mesas um ecossistema? Justifique sua resposta. A resposta é sim. Nós podemos considerar, porque nessa localidade há uma grande quantidade de espécies de seres vivos interagindo com fatores abióticos ali presentes, certo? Então aí vai considerar a Chapada das Mesas como um ecossistema, certo? E aí na página 134, a primeira questão. Considere a afirmação: as populações daquele ambiente pertencem a diferentes espécies de animais e vegetais. Que conceito está implícito nessa frase se levarmos em consideração a letra A, somente o conjunto de populações, e letra B, o conjunto de populações e o meio abiótico? Então, se levarmos em consideração apenas o conjunto de populações, vamos ter uma comunidade. E a letra B, se levarmos em consideração o conjunto de populações e o meio abiótico, vamos ter aí um ecossistema, certo? Segunda questão. Explique por que um ecossistema pode ser drasticamente alterado pelo surgimento ou desaparecimento de espécies de seres vivos. Cada ser vivo, que é uma espécie, vai existir em um meio e vai estar relacionado à sobrevivência de outras espécies. Quando alguma espécie desaparece do mundo todo, ela vai entrar em extinção e vai ocorrer assim um desequilíbrio ecológico, afetando o ciclo de vida de muitas outras espécies. Vamos lá, agora explicando isso de forma mais detalhada. Imaginem aí na cabeça de vocês um restaurante, certo? Você foi lá para esse restaurante e você comeu peixe. Você pediu lá para o chefe assar aquele peixe, etc. Percebam que o pescador, ele foi lá com sua vara de pescar, o rede, e pegou o peixe, certo? Mas antes dele ser pescado, o peixe estava no mar, nadando ali, vivendo sua vida tranquila. Mas o peixe no mar, ele também comia, certo? Já pensaram nisso? O alimento de vocês, que são os animais, como carnes, peixes, frango, etc., eles também se alimentam de alguma coisa. E não vai ser diferente com o peixe. Ele também vai se alimentar. E aí, percebam que esse alimento presente no mar vai ser outro ser vivo. Pode ser uma planta ou um outro animal menor, um peixe menor, um molusco pequenininho ali que o peixe pode comer, certo? Então reparem bem aí, pensem bem. Se esse alimento do peixe morre, some, o peixe fica sem comida. E aí, se o peixe fica sem comida, ele vai fazer o quê? Ele vai morrer. E se o peixe morre, o pescador deixa de ganhar dinheiro. E se o pescador deixa de ganhar dinheiro, o restaurante não vai ter aquele peixe para assar para você comer. Percebam que a alteração de um pequeno animal que serve para o peixinho lá do mar se alimentar, ele vai alterar toda uma cadeia no ecossistema e afetar também nossas vidas, certo? Eu falei sobre a extinção, um animal que parou de existir ali naquela localidade.
Mas se acontecer um acréscimo de uma nova espécie naquele local. Bom, imaginem que eu vou botar nesse local um camarão, uma espécie de camarão aí que vive nesse mesmo mar, certo? Só que esse camarão, ele vai ser tóxico e ele vai fazer o peixe morrer. Aí o peixe vai lá, se alimenta do camarão e consequentemente morre, deixa de ser pescado pelo pescador e vai também alterar a dinâmica do restaurante, certo? Então você não vai ter mais lá o peixe no restaurante, certo? Você também vai alterar toda a comunidade, certo? Vamos agora para a terceira questão. Diz assim: ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que faz no lugar onde vive, estamos informando, respectivamente, o onde vai ter relação com o habitat, certo? Vou botar aqui H de habitat. Já o que a espécie faz vai ter relação com o nicho, certo? E a questão está dizendo aí, respectivamente. Então, primeiro é habitat e segundo é nicho ecológico aí, letra B aí da terceira questão, certo? Vamos agora para a quarta questão. Na figura abaixo está ilustrado o importante conceito ecológico que engloba desde a maneira pela qual uma espécie se alimenta até suas condições de reprodução, seus hábitos, seus inimigos naturais e etc. Esse conceito vai ser conhecido como, aí a única questão correta é a letra D, que é nicho ecológico, certo? Perceba aqui, ó, seus hábitos, inimigos naturais, certo? Seu alimento, tudo isso são características de um nicho ecológico. E aqui está um veado e algumas características que ele possui no seu nicho. Outros animais da mesma espécie, condições de reprodução, se ele consegue se reproduzir ou não, temperatura e umidade, predadores, parasitas, alimento e água, são todas as características do nicho ecológico, certo? E aí a única questão correta vai ser a letra D. E agora, para a última questão da aula, vai dizer assim: uma simples noz caída na floresta pode garantir a sobrevivência de besouros, formigas, musgos e etc. Essa noz é um ambiente abiótico, abrigando uma série de seres vivos que interagem uns com os outros. É um exemplo de letra C aí, ó, ecossistema. Por que não é comunidade? Porque aqui só está falando de interação entre seres. Está falando muito além, né, de comunidade, que tem que ser seres do mesmo grupo, certo? Animal com animal, planta com planta. População é de uma espécie só, então aqui tem mais de uma espécie, também não pode ser. Habitat é questão aí de moradia. Está dizendo aqui na floresta, mas não está dizendo que floresta ele pertence. Então aqui habitat não poderia ser, certo? E biosfera também não poderia ser, porque não é relativa aí à camada de seres vivos do planeta. Só a questão C, certo, é a correta. Vamos ver um pouquinho do que a gente trabalhou na aula de hoje. Ó, nós resolvemos as páginas 132, 133 e 134. Espero que você tenha acertado a maioria, certo? Qualquer dúvida, só falar.
entrar em contato pelo ClassApp. Obrigado e até a próxima.